E aí, pessoal, tudo bem? Vamos começar, tentar mais uma vez a nossa conversa com a Laís. Peço desculpas para as pessoas que entraram da primeira vez e não conseguimos fazer. Não sei o que aconteceu. Vou agora responder a solicitação da Laís. Ela vai abrir o vídeo e aí cai e ela some. Espero que consigamos resolver esse problema. Vai dar Bom, certo. tá Deu aparecendo certo? aqui para mim. Não deu certo ainda. Bom, Que eu estranho. continuo ouvindo a Laís, vocês estão. Pois é, muito estranho. Por alguma razão, parece que a Laís é como se ela não estivesse aqui, assim, só consigo ouvir a voz, mas eu não Mas consigo tu estás vê-la. com os dois espaços de câmera? Então, estou, assim, eu não mexi Não, nada mas eu de que eu te ainda digo não. assim, aparece um espaço que tá preto para ti? Não, não aparece, só aparece Dividiu a eu. tua tela? Pois é. É? Sim, então, a Ana que trabalha na Quadrante também está falando aqui, as pessoas estão vendo e ouvindo nós duas. Aham. Então, em tese, eu posso continuar. A minha preocupação é só na hora de salvar a live você não É. aparecer. Mas vamos seguir em frente, porque não Vamos. sei como resolver isso agora, Eu acho que infelizmente. eu acho que vai ficar gravado sim. Pois é. Bom, gente, vamos confiar. Nossa Senhora, por favor, intercede por essa live para ficar tudo bem. Mas se as pessoas Bora. estão te vendo, estão ouvindo a convidada, vamos continuar. Bom, Vamos. pessoal, é um prazer. Primeiro, é um prazer ter a Laís aqui. Laís, muito obrigada, por ter aceitado o meu convite. Eu vou me apresentar rapidamente, porque geralmente as pessoas que estão aqui nos ouvindo, nos vendo e ouvindo já conhecem a convidada, né? Muito melhor do que a mim. Então, eu me apresento rapidamente, depois eu peço que você se apresente e a gente começa a nossa conversa, tá bom? Tá ótimo. Pessoal, muito prazer. Eu sou a Maria Clara, sou head de comunicação na Editora Quadrante. Há alguns meses, mais ou menos desde o começo do ano, tenho conduzido algumas conversas aqui no perfil sobre os nossos lançamentos. E é uma alegria estar aqui com a Laís Salles Pinheiro, que dispensa apresentações, mas eu vou pedir para que ela fale um pouquinho do trabalho dela no Entre Esposas. Já tive a alegria de fazer uma live aqui sobre outro livro nosso com o Vitor, marido dela. Então, enfim, fico muito feliz de estar aqui conversando com você, Laís. Mais uma vez, muito obrigada por ter aceitado o meu convite. É, Laís, fala um pouquinho do seu trabalho e depois a gente entra e explica o porquê que eu te convidei para essa live. Tá ótimo. Então, muito obrigada pelo convite. Nós somos muito fãs da Quadrante. Tanto é que nós vendemos Quadrante aqui em Belém. A gente compra e vende porque não tem uma livraria aqui. Desde a época em que o site ainda não tinha todos os recursos que a gente tem hoje, a gente faz questão de divulgar, porque a gente considera que a curadoria da Quadrante, os livros que têm o selo da Quadrante, são livros que têm uma importância assim civilizacional, assim eu diria, né? Que eles ajudam a nos educar e têm uma capacidade transformadora e tem um impacto social assim muito grande. Então eu te agradeço muito pelo convite. Para mim realmente é uma honra estar conversando, participando de qualquer iniciativa da Quadrante. Para a gente sempre vai ser uma grande honra. Apoiamos muito É, e um- admiramos muito a editora. é uma alegria, assim, Laís, eu vi isso porque eu sempre falo, é uma honra para mim estar trabalhando na Quadrante, porque é um retorno que eu sempre tenho, né? Uma editora que tem uma curadoria, uma palavra-chave, né? A curadoria da Quadrante é muito especial. Né? E falo isso até como elogio aos meus colegas, né? Que escolhem os livros. Uhum. Todo mundo confia no trabalho, são sempre livros muito bons. E a Laís tem um trabalho com o Entre Esposas, Laís. Me fala um pouquinho da Isso, sua isso. história, da sua Aí trajetória. vou falar um pouquinho. Na minha trajetória todinha não vai dar tempo de falar, não, porque é bem curva. Então, eu passei assim, anos da minha vida procurando um espaço em que eu conseguisse reunir, né, a minha sede de verdade, de estudar, de conhecer as coisas, com um aspecto muito concreto, que era um chamado muito forte que eu tinha para a minha família. E quando eu comecei a namorar com o meu atual marido, atual, né? Porque na época a gente namorava, não que eu tenha tido outros. A gente fazia direito, depois a gente foi fazer pós-graduação em outras áreas, aí foi fazer filosofia, eu fui fazer história da cultura. E eu vou falar um pouquinho também dessa minha pós-graduação, porque tem tudo a ver com o livro, né? E durante a pós-graduação, a gente foi, cada um pelo seu caminho, mas ao mesmo tempo caminhando juntos, conversando muito, já tendo uma comunhão de vida espiritual assim muito forte. Fomos vivendo uma conversão e fomos descobrindo que para nós vivermos o casamento, para que ele realmente fosse aquilo a que ele é chamado a ser, né, tivesse toda
a sua capacidade de transformar as nossas vidas e de ter a sua função social plena, porque o casamento ele tem uma função para dentro e uma função para fora, né? Então ele cria, educa os indivíduos, tanto os cônjuges quanto os filhos, assim como ele tem um impacto social. Nós percebemos que nós precisávamos alicerçar essa nossa vocação, essa nossa decisão de passarmos o resto da vida juntos e construir uma família, precisávamos alicerçar o casamento na tradição que suporta o casamento enquanto uma estrutura essencial da sociedade. Sim. E essa tradição é a tradição judaico-cristã. E mais especificamente a Igreja Católica, que é quem tutela o casamento, protege o casamento como uma célula máter da sociedade, de fato, por conta da sua natureza sacramental, da sua união ao mistério de Cristo, o fato de o casamento ser na história o sinal da união de Cristo com a sua igreja. Isso é muito forte. Então nós sabíamos que na igreja nós estaríamos amparados. Só que isso foi uma decisão assim, uma inspiração, uma intuição, fruto de estudo. E a gente sabia que a gente precisava conhecer melhor essa tradição e se filiar a ela de maneira filial mesmo, se filiar nesse sentido, não se filiar no sentido superficial, associar, mas que a gente precisava se tornar filho dessa tradição para sustentar o nosso casamento. E a gente casou, fomos tendo os nossos filhos, não tivemos um filho atrás do outro. Eu tive a minha primeira filha, depois eu tive 2 perdas, depois eu tive outro filho. Isso fez diferença na nossa história porque eu tive tempo de tomar uma série de decisões. Então Deus foi fazendo as coisas aos pouquinhos, em doses homeopáticas na nossa vida. Isso tudo que eu estou falando tem a ver com a importância desse livro, a maneira como eu acho que a gente tem que ler a Bíblia e como a Bíblia tem uma importância vital no casamento. E a maneira como Deus foi fazendo isso na nossa vida foi bem pedagógica. E depois de eu concluir o doutorado, passei no concurso público. Depois do concurso público, me dediquei muito à família e nessa estrutura. Eu trabalhava meio período, cuidava da minha filha, estudava bastante, dava aula de doutrina, fui me aprofundando, conhecendo a doutrina católica, crescendo em vida espiritual. Fui tendo tempo de assimilar um pouco e de viver essa transformação de uma maneira que não foi uma maneira assim brutal, né? Não saí tendo filho um atrás do outro, tive que largar tudo. Não, foi bem devagar. Deus foi muito delicado na minha história. Até que, quando eu tive meu 4º filho, o Vicente, ele nasceu com uma cranioestenose, uma deformidade no crânio, e eu fui para São Paulo fazer uma cirurgia com ele. Quando eu estava em São Paulo, eu tive que ficar afastada assim dos meus outros filhos e do meu marido. E fiquei refletindo várias coisas, encontrei com uma amiga lá e me perguntou por que eu não fazia um trabalho. Assim, resumindo, ela me sugeriu fazer um trabalho na internet que fosse voltado para o casamento. Porque ela via que a gente tinha uma união, eu e o meu marido, que era uma união que podia ajudar muitas pessoas a terem. E pela minha compreensão do casamento, do que significava o casamento. E já naquele momento eu percebia o quanto fazia falta nesse universo católico, nesse universo do Instagram, de pessoas que estão buscando a formação dos filhos, o cuidado com o matrimônio. Que o cuidado com os filhos, até com a formação católica, era algo que eu via com muito mais frequência. Mas pessoas que falassem de como cuidar do casamento, como cuidar dos maridos, da importância de se deixar transformar pelo processo de união ao cônjuge, isso eu via que faltava. E Sim. Principalmente essa dimensão da intimidade conjugal, que foi que me levou a criar o perfil. Eu falei, bom, eu vou criar um perfil fechado, que foi como surgiu Entre Esposas, para falar de intimidade conjugal, da importância de uma boa vivência da intimidade conjugal dentro do casamento, obviamente. E o perfil fez muito assim, foi de boca em boca, porque ele era fechado, não tinha nada de patrocinar, não tinha divulgação, mas ele de boca em boca foi atraindo muitas pessoas. E eu fui vendo que as demandas que as pessoas tinham, elas precisavam consertar uma série de coisas na sua personalidade e no seu relacionamento que envolvia a educação da afetividade, a formação cultural, uma compreensão melhor da Sagrada Escritura, da vida espiritual, uma formação, um alicerce. E o Entre Esposas, que começou ali com o cuidado da intimidade conjugal, da vida no seu cerne do matrimônio, para cuidado de toda a estrutura, tudo aquilo que envolve a vida familiar.
E o Entre Esposas cresceu e se transformou numa comunidade, que é uma comunidade que tem 7 eixos em que eu procuro abordar todas essas áreas a partir de um tema, né? Então eu escolho um tema por mês e envolvo essas áreas para que a mulher ela consiga também, ao mesmo tempo, não descuidar do cuidado da casa, do cuidado da aparência, para que ela possa, sim, quando ela for se entregar para o marido no ato da intimidade conjugal, ser uma entrega plena. Ela tem o que entregar com a sua estrutura toda ordenada, né? Sim. E assim surgiu Entre Esposas, nesse período em que eu, lá com o Vicente, eu estava decidindo sair do meu cargo público, desse concurso que eu falei que eu passei no início do nosso casamento, e foi uma conclusão de trajetória, assim. Então eu concluí um trajeto que foi assim, o doutorado, a experiência no serviço público, a educação assim, dos meus filhos. Agora eu tenho uma filha com 10 anos que assim, já está entrando numa outra fase, como se já tivesse feito esse primeiro percurso, né? Que é da primeira Sim. infância da criança. E eu vejo a importância do casamento estar estruturando tudo isso. Então hoje eu me sinto segura, depois de 11 anos de casada, 16 anos de relacionamento, de falar de casamento para orientar as pessoas. E assim, esse livro da Kimberly que tu me convidaste a falar é uma pérola, é muito bom, é maravilhoso. É como se fosse uma mãe falando com as filhas. É muito bom mesmo. Bom, pessoal, enfim, eu nunca tinha ouvido a história da Laís, né? Eu conheço Entre Esposas, acompanho, mas vocês puderam ouvir agora ela contar um pouquinho. Acho que já está mais do que justificado o motivo do meu convite, né? Agora falando um pouquinho do livro, né? Antes da gente entrar mesmo na nossa conversa propriamente, estamos aqui para falar do livro, um novo lançamento da Quadrante, o livro da Kimberly Han. Não tenho ele em mãos, porque ele chega da gráfica no mês que vem, para chegar para os assinantes do ciclo de leitura. Mas se trata do livro Escolhida e Amada, Sabedoria Bíblica para o Seu Casamento, um livro da Kimberly Han, esposa do Scott Hahn. Scott Hahn dispensa apresentações, é um dos autores mais queridos aqui da Quadrante, né? Ele é um grande apologista católico, talvez um dos maiores vivos, né, do nosso tempo, um americano. E a Kimberly Han é autora de um livro nosso que também é um dos mais queridos do nosso catálogo, que é O Amor que Dá Vida. Né? O subtítulo dele é muito bonito, né? O maravilhoso plano de Deus para o matrimônio. Então, muita gente que ouve falar em Kimberly Han já pensa em O Amor que Dá Vida. E agora, nós temos a honra de trazer pela Quadrante uma série de conselhos da Kimberly Han para jovens casais, principalmente para moças, né? Uma mãe, como a Laís colocou, é uma mãe falando para suas filhas, mas de modo geral servem para casais, né? Serve para falar de casamento, né? São conselhos baseados nas Sagradas Escrituras, baseados na Bíblia, interpretados e, como é que eu vou dizer, incrementados pela experiência de vários anos da Kimberly Han. Então, para começar nossa conversa, eu queria te perguntar, Laís, para a gente dar um passo atrás, né? Falar um pouco mais de Bíblia, de casamento, de natureza humana. Você estudou História da Cultura, né? Você é doutor em História da Cultura. E eu queria começar nossa conversa abordando esse aspecto da Bíblia, que é um livro milenar, né? Um livro que atravessou gerações, várias culturas, um livro que ele é lido por religiões diferentes e ele é objeto de estudo, né? Por diferentes disciplinas. Então, o mesmo vale para o casamento, né? O casamento também existe em diferentes culturas, diferentes, atravessou gerações, ele tem formas variadas. É claro que a gente tem o matrimônio enquanto sacramento católico, mas a união entre um homem e uma mulher, ela é, enfim, multicultural e um livro tão a Bíblia abarca esses contextos, muitos desses contextos, né? E eu queria te perguntar, Laís, como que a gente extrai o melhor do texto bíblico sobre o casamento, considerando as nossas circunstâncias históricas e culturais, né? Assim, eu acho que uma coisa que eu queria que você falasse, a gente até comentou um pouquinho antes da live, mas a Bíblia, entendo eu, como um livro de tantos séculos, ela tem um valor cultural, um valor de natureza humana, um valor antropológico contido ali, né? Então, eu queria ouvir um pouquinho da sua visão sobre a Bíblia enquanto um livro que a gente pode extrair conhecimentos da natureza humana dele e aplicar no casamento. Olha, a primeira coisa que eu queria pontuar contigo, que é muito interessante, quando tu fala assim que a Bíblia é um livro estudado de diversas perspectivas, por diversas religiões. E quando eu fui fazer o doutorado na PUC, que por mais
acho que seja a Pontifícia Universidade Católica, ela alberga ali, né? Ela abriga vários cursos que são absolutamente seculares, que não tem nenhum vínculo religioso, não tem nenhum tipo de pressuposto da Igreja Católica, muito pelo contrário. E a primeira disciplina que eu me inscrevi no programa de História da Cultura no mestrado foi uma disciplina que estudava a secularização. E era uma disciplina ministrada por um professor, um sociólogo judeu, mas um judeu secularizado, é tipo um judeu não praticante. Ele não tinha Sim. fé, mas ele era de berço judaico, né? E ele estava profundamente interessado em estudar naquele momento da história. É isso que tu falas, mais ou menos, só que não partindo do pressuposto de que tem uma sabedoria bíblica de que a gente pode extrair, mas olhar para a Bíblia, para a Sagrada Escritura e tentar entender o impacto que a Sagrada Escritura teve na civilização, na construção da civilização ocidental. E no momento em que a Bíblia sai de cena, o que resta, o que fazer com isso, como lidar com uma sociedade dessacralizada, uma sociedade Sim. que perdeu esse suporte. E assim, foi uma disciplina muito interessante, porque os professores ali na história, eles já estavam vivendo naquilo, ninguém mais tinha esperança, aquela esperança de que as respostas trazidas por aqueles clássicos críticos da tradição judaico-cristã. Quem são os clássicos críticos, né? Então, Nietzsche, Freud, Marx, essas figuras que criticaram tradicionalmente a Sagrada Escritura como fonte da civilização e que vão dizer que ou a religião é ópio do povo, ou o nosso inconsciente é vivido de recalques e de culpas judaico-cristãs, ou então veio Nietzsche falar que o cristianismo é o platonismo servil. Enfim, são três pensadores que aboliram e que influenciaram, né, toda a cultura posterior. E ali na PUC, a gente já tinha crítica a esses pensadores, de ver que as propostas dele não eram propostas que se sustentavam. Mas Sim. o que fica no lugar? E eu ia fazendo a pesquisa, quanto mais eu ia ali fazendo a pesquisa, mais eu conhecendo o texto bíblico, eu via assim, eu falo, olha, é difícil de acessar, é difícil de entender, mas a gente percebe que tem aqui um sistema de valores, que é o sistema de valores que estrutura a sociedade ocidental. E que a gente não tem tem um certo enigma, né, na maneira como a Sagrada Escritura está escrita, que você precisa acessar com determinado espírito de uma determinada forma. Se a gente pega a Bíblia e vai ler, abre em qualquer passagem, então faz como algumas pessoas têm esse hábito, que é um pouco supersticioso, né? De abrir e ler, o que a Bíblia tem para me dizer? Não é um livro que se apresenta assim, porque é um livro que ele tem uma dimensão pedagógica, que ele quer educar um povo, ele tem uma intenção de ensinar, justamente porque ele revela a natureza humana em toda a sua dimensão. Ele revela, a gente pode pegar, né? O que é a Bíblia? A gente tem o Antigo Testamento e o Novo Testamento, a Bíblia cristã, né? A Bíblia, porque a gente pode. O que é a Bíblia? É justamente o livro dos judeus e aquilo que Cristo trouxe no Novo Testamento. E quando a gente olha esses dois livros, o que a gente sente? Que tem uma diferença de tom, tem uma diferença na compreensão da divindade, tem uma diferença na compreensão do humano, tem uma diferença na orientação ética do homem. E isso não é uma contradição, mas o que a gente percebe? Que é uma revelação que se dá progressivamente. É como se fosse, existe uma pedagogia, uma instrução, né? O homem, ele tem várias mais inclinações e a gente tem a revelação, o esclarecimento do Antigo Testamento está no Novo Testamento. Essa é a maneira da gente descobrindo a verdadeira natureza humana. Por isso que a gente tem a figura central do Novo Testamento, que é justamente o que? A palavra que revela, o verbo que revela. E que Cristo diz o tempo inteiro, né? Em verdade vos digo, antes era assim por causa da dureza dos vossos corações, mas em verdade ele está o tempo inteiro sem revogar totalmente, porque existe uma parcela de verdade, existe uma mensagem que já está sendo transmitida, ele está recolocando ali as coisas nos seus devidos termos. Então, a primeira coisa, como é que a gente vai extrair a sabedoria da Bíblia, como a gente vai entender a natureza humana a partir da Bíblia? É entendendo que tem uma chave de leitura que se localiza no Novo Testamento. E é interessante que a gente vê no livro do Kimberley justamente essa estrutura.
Como ela estrutura o livro? Ela estrutura com base no capítulo do Provérbios, que foi escrito por uma mãe, uma rainha-mãe, que estava dizendo para o filho, olha, quando você for escolher sua esposa, escolha levando esses e esses e esses critérios. Mas ela não pega esse texto, joga no peito e diz, vamos interpretar isso literalmente. E aí a gente tem duas camadas de interpretação que são muito importantes. O quê? A remissão contínua ao Novo Testamento, ou seja, ela pega as passagens e lê tanto com esclarecimentos feitos pelas cartas de São Paulo, quanto na própria figura de Cristo, quanto com sua própria experiência de vida. Porque Sim. isso é outro fator, que a Bíblia ela se revela tanto mais quanto um livro de sabedoria, quanto mais virtuosa e sábia for a pessoa que o estiver lendo. Por isso que muitas vezes a gente vai precisar desse intermediário, que pode ser um sacerdote, é o magistério da igreja, é uma pessoa mais sábia, que teve uma vida, que tem uma vida mais reta, que já passou por dificuldades, uma conversão, e que vai nos conduzir nessa leitura. Aí é a beleza do livro, porque quem é Kimberly Han? Kimberly Han foi a filha de um pastor, foi protestante durante toda a vida dela. Ou seja, vocês sabem que a base do protestantismo é interpretar a realidade com base na Sagrada Escritura. Eles têm muito acesso à Bíblia, eles memorizam versículos bíblicos, como eles não têm um magistério da igreja, eles têm muito contato ali com o texto bíblico. É lógico que tem uma certa insuficiência, que é o risco do subjetivismo, a pessoa interpreta mais ou menos como quer. E quando ela se converte ao catolicismo, o que ela ganha? Ela agrega esse conhecimento, essa intimidade com a Sagrada Escritura ao alicerce da figura dos santos que já leram a Sagrada Escritura. E como a gente falava, se a sabedoria se revela aos sábios, ou seja, não são aos sábios, né? Mas aqueles homens de virtude que procuram ter retidão de intenção, procuram crescer na piedade, no amor a Deus. Porque essa busca de crescer, essa busca de crescer em virtudes e na piedade mostra uma humildade, um dobrar-se para ouvir a Deus. E vem Cristo dizer, eu te louvo, meu Deus, porque escondeste essas coisas dos sábios e revelaste aos pequeninos. Então, quem se faz humilde para conhecer a Sagrada Escritura e tem essa virtude da humildade, de se deixar conduzir por pessoas mais sábias, vai tendo mais acesso ao que a Sagrada Escritura quer revelar. E esse livro da Kimberly Han, ela vai pegando o Antigo Testamento, lendo à luz do Novo Testamento e toda a experiência de vida de um casamento bem-sucedido, de um casamento em que há o esforço mútuo para edificar a família em cima da palavra de Deus. E isso é muito bonito. Então, respondendo assim a pergunta objetivamente, né? Como é que a gente pode extrair a sabedoria da Bíblia e entender a natureza humana? Eu acho que a gente precisa de bons guias. O primeiro desses guias é Cristo. E isso faz com que a gente tenha que se apoiar muito no que Cristo fala da Sagrada Escritura. Por exemplo, em relação ao matrimônio. Quando ele fala, olha, vão perguntar, né, se era lícito da carta de divórcio. Ele fala, olha, antes era lícito por conta da dureza do vosso coração. Ele está fazendo a interpretação na medida correta. Ou seja, havia um contexto histórico, um contexto sociológico ali, em que as mulheres que não recebiam carta de divórcio ficavam literalmente na rua da amargura. Então foi necessário naquele contexto que elas recebessem a carta de divórcio para que elas pudessem o quê? Ter um novo relacionamento, porque elas eram completamente dependentes dos seus maridos. Sim. E quando Cristo vem, o que ele vem dizer? Olha, eu vou dar uma graça para vocês, que é a graça sacramental, que não vai ser preciso de nada, vocês não precisam de mais nada além da minha graça. E o coração de vocês vai se encontrar com o meu coração. Vou oferecer o meu coração para modificar o coração de vocês. Desse modo, ele está abrindo a porta para a santidade e não é necessário carta de divórcio, não é necessário uma saída provisória. Sim. Quando você tem no casamento agora um caminho de santificação. Quando Sim. o ônus de você ser eventualmente abandonada pelo marido pode ser o seu caminho para o céu. Entende? E antes não era assim. Então, Cristo é a figura-chave, tanto para revelar a natureza humana que se mostra na Bíblia de diversas formas, com todas as suas más inclinações, a sua compreensão muitas vezes equivocada de quem é Deus. Porque os homens se relacionam com Deus de uma maneira equivocada, não entendem muito bem o que Deus quer falar. E depois vem Cristo esclarecer tudo isso. E tanto a Bíblia
o casamento, como tu falaste, são manifestações. A Bíblia, né, é um documento, um livro, um símbolo civilizacional ali, é um pilar mesmo da civilização ocidental, contém ali valores, virtudes, orientações, compreensões antropológicas que estruturam, que dão alicerce para a sociedade, tanto que quando isso se perde, a sociedade ela vai se esfacelando, e da mesma forma o casamento, que é uma instituição que protege os indivíduos, né? Que é a estrutura da sociedade, que é a sede da educação, que pacifica os conflitos. E, como eu falava, até na minha história isso, quando a gente percebe que o casamento tem essa função, mas ele tem essa função na medida em que ele está filialmente ligado à tradição que o considera como tal. Porque se a gente pensa no casamento como hoje, ligado a estrutura civilista, como um contrato civil, o contrato civil ele já é feito já prevendo a dissolução, os termos da dissolução. Então, ele não é capaz de estruturar algo ou de salvaguardar algo que estruture uma sociedade. Ele é só Enquanto a tradição... um contrato de troca, né? É quase como se você estivesse prestando um serviço. É um mútuo. Exatamente. Ele não tem essa dimensão da edificação de uma cultura, porque quando você edifica uma família, você está edificando a cultura ali. Sim. Laís, achei muito interessante você ter colocado esse ponto com relação a Kimberly, porque também foi o que me chamou a atenção no livro. Quando você pega o título Sabedoria Bíblica para o seu casamento, você fica com a impressão, se você não conhece a Kimberly Han, né, como você colocou, se você não sabe quem ela é, você parece que vai sair pensando conselhos, tipo, putz, tive uma briga com meu marido, ou tô com uma dificuldade na minha casa. Você vai sair pensando versículos e que, como você mesmo colocou, ler a Bíblia não é uma coisa simples, né? Assim, exige que você entre naquela linguagem. Tem uma outra autora nossa, Abigail Favale, né, do livro da Gênese do Gênero, que é o livro do Quid, que ela fala da leitura da Bíblia de uma maneira interessante. Ela fala como é diferente a experiência de você ler a Bíblia versículo por versículo, ou pegar um trecho de um texto pequeno, e você ler como um todo, né? Você considerando, como você colocou de uma maneira tão bonita, essa história, né? A história de um Deus que vai se revelando aos poucos e mostrando a natureza humana aos poucos, né? E ensinando, conduzindo a natureza humana. E nós, como católicos, essa história não se encerra na Bíblia, né? A gente tem a tradição, que como acho que a melhor definição que eu já ouvi, a tradição é uma grande conversa, né? São aqueles avós, tataravós, enfim, nossos grandes antecedentes que vêm conversando com a gente, foram conversando entre si ao longo dos anos, ao longo das gerações, e essa conversa chega até nós de forma transcendente, nós somos convidados a participar dessa conversa. Isso é a tradição, né? E a Kimberly, ela usa a Bíblia, mas ela se subscreve nessa tradição, ela faz o tempo todo essa conexão, né? Assim, o que se falava no passado, o que essa mãe, essa rainha mãe escreveu lá no passado e como é que a gente conecta com isso hoje. Eu queria te perguntar, Laís, agora falando um pouco da sua experiência prática, né? Como quem também participa dessa grande conversa que é a tradição, conhece o trabalho da Kimberly, lê o livro e faz esse trabalho com Entre Esposas. Quais são para você os insights que as Sagradas Escrituras trazem com relação à natureza humana, que são especialmente importantes para o matrimônio, né? E quais a Kimberly traz no livro que você costuma usar no seu trabalho, que são mais interessantes, e considerando tudo isso que a gente colocou, de pegar a Bíblia, não para você seguir ali. Perdão, gente, passou uma moto aqui atrás, vocês devem ter ouvido, mas o importante aqui não é a convidada que está falando. Mas quais são os pontos mais importantes, esses insights da natureza humana mesmo, que são aplicáveis ao matrimônio, que fazem parte dessa conversa e que enfim, que são importantes, né, para a construção da vida 2. Bom, eu vou te dizer o que tem na Bíblia que não na verdade, assim, acaba sendo um versículo e um livro, tá? Então, o que está no cerne da minha busca diária, cotidiana de santidade é a compreensão de para que Deus criou o homem, daquilo que está revelado ali em Gênesis, e onde nós vamos chegar depois de nós termos necessitado da vinda de Cristo. Vou te contar o que acontece. Então, quando ali em Gênesis
Deus fala, né? Deus criou homem e mulher à sua imagem e semelhança, né? Homem e mulher Deus os criou. Quando a gente percebe ali que homem e mulher criados, a criatura humana, né? O ser humano, ele foi criado como homem e mulher, nessa dualidade, homem e mulher. Homem e mulher Deus os criou. A sua imagem e semelhança. Deus, na sua natureza pessoal, é a Santíssima Trindade, que a gente vai descobrir também lá no Novo Testamento. A Santíssima Trindade é uma relação de amor perfeita. E ele criou o homem e a mulher à sua imagem e semelhança. Logo, para 90% das pessoas, sei lá, acho que mais até de 90% das pessoas que não têm a vocação ao celibato, ou seja, que não vão antecipar esse vínculo com Deus aqui na Terra, pela sua entrega total no celibato, ou seja, quem tem a vocação matrimonial precisa resplandecer na sua experiência matrimonial a união da Santíssima Trindade. Isso é muito forte. Isso quer dizer que eu só vou aprender a amar verdadeiramente quando eu conseguir ter essa união com o meu marido. E não é uma união em abstrato, é uma união concreta, que tem uma face, que tem um nome, que tem um jeito de ser, tem uma maneira de dobrar a toalha, tem uma maneira como ele acorda, como ele come, como ele se dirige às crianças. E essa encarnação da Trindade para mim, que eu preciso amar ao meu marido com um treino para amar a Deus, é algo muito forte, é algo que conduz a minha vida. E entendendo a gravidade da vocação matrimonial como algo central na realização pessoal das minhas seguidoras, é que eu me empenho em fazer com que elas entendam que amar o marido não é uma coisa... tu estás me ouvindo? Agora eu parei de te ouvir. Eu parei de te ouvir. Eu é que fechei meu áudio Tá bom. porque eu Por causa do porque para não barulho. Tá passar bom. nenhuma moto, Tá exatamente. ótimo, tá. Então, mas assim, eu sigo não te vendo, mas já me falaram aqui por mensagem que estão te vendo bem. Tá Então, eu estou bom. seguindo o baile, é só para ter certeza. Então, essa mensagem que está ali no início da Bíblia, a primeira coisa, né, que a gente vê quando Deus fala, ele cria o céu e a terra, todos os pássaros e tal, faz a criação maravilhosa, mas ele, assim, tá faltando alguma coisa. Ele resolve criar lá o homem para dar sua liberdade, alguém que pudesse amá-lo também, porque amar a Deus é participar da sua grande maravilha. E tá faltando alguma coisa ainda. E ele vai criar a mulher do homem. Olha o quanto, outra coisa, o quanto, quando eu penso na feminilidade, o quanto a mulher ter sido criada do homem é algo nobre. O homem foi criado do barro, a mulher foi criada do próprio homem, da natureza humana. Então, nossa matéria, ela é mais acabada, mais bem acabada. Tem essa potência, assim, mais bem acabada do que o próprio homem. Então, o homem, ele se faz como nosso substrato. É lindo isso. Eu penso muito nisso. Então, para mim, ali o Gênesis contém o que Deus pensou primeiro pra gente. Essa união, essa cumplicidade, como a nossa união deveria ser uma união assim de entrega total, de confiança e de viver essa trindade, homem, mulher e Deus, né? De viver essa trindade na Terra. E o que acontece? Aí vem a queda, que é outra coisa que eu Então, Gênesis para mim é um livro muito marcante, muito marcante. Quando a gente pensa na desordem humana, na inquietação, nas nossas más inclinações, de pensar que Deus... E que Deus também não nos abandona. Ele, desde o início, já promete uma salvação pra gente. E aí tem todo o percurso do homem, toda a história do homem, depois do que isso aconteceu, que é a história, sempre da história da misericórdia de Deus. Porque o homem, ele fica muito... deteriorado, a sua antropologia, a sua personalidade, os seus afetos, fica tudo muito desestruturado, a alma da mulher fica muito inquieta. Eu tenho aulas sobre isso, porque é muito importante que a mulher entenda que a inquietude da alma dela é algo que é constitutivo, muito embora não seja algo que vai ficar assim para sempre, né? A gente tem a esperança de se reordenar em Cristo, e que Cristo veio para isso, para reordenar e dar essa paz para o nosso coração. E isso tudo fecha com... então, em primeiro lugar, entender a minha vocação como uma vocação original de viver no meu casamento a comunhão a que eu sou chamada, a comunhão definitiva. A minha realização integral passa por essa união com o meu marido. E aí a criação dos nossos filhos como uma expressão desse nosso amor, de que a gente possa, nós dois juntos, termos uma só voz para educá-los. Eu o tempo inteiro eu remeto o meu casamento, a minha missão, a minha tarefa como mãe, a essa complementariedade. Isso é muito importante. Meu marido não é um rival, mas é alguém que me complementa. Nós temos distintos papéis que se suportam mutuamente. Eu o tempo inteiro recorro a essa imagem da complementariedade como imagem mesmo da Trindade,
para conduzir o meu dia e levar isso para a oração continuamente. E por último, o livro do Apocalipse, em que se anuncia as bodas do Cordeiro. Pensar que esse casamento que a gente procura viver cotidianamente, que tem uma série de contrariedades, de dúvidas, de lutas, de inquietação, vai se realizar plenamente no céu. Então, essa esperança de que já somos escolhidos e amados, como diz o título do livro da Kimberly, já somos escolhidos e amados para sermos felizes na comunhão definitiva com Deus. E de pensar que eu não deixo de fazer no meu exame de consciência à noite aquela pergunta, assim, não pergunto tanto. Claro, eu tento avaliar o que eu cometi de pecado, mas eu me pergunto, Deus, onde eu deixei de amar hoje? O que eu deixei de amar? Como foi que eu amei pouco? Porque quanto mais amor a gente tiver no coração, mais felizes nós seremos no céu, mais capacidade de receber a Deus na nossa alma nós teremos. E essa pergunta, ela tem um nome concreto, né? Ela tem uma face concreta. A face de Cristo para a mulher casada é a face do marido. Isso está lá em Gênesis. Agora tem que ligar teu microfone. Desculpa, é que eu não tenho hábito por conta do barulho, mas é isso. O importante é que a fala da convidada funcionou bem. Obrigada por ter me lembrado. Mas achei muito bonito, Laís, e me lembrou que quando eu me casei, eu sou casada há bem menos tempo que você, né? Tanto que sou audiência lá Entre Esposas. Sou casada só há 3 anos. E uma coisa que me lembrou também, lendo o livro da Kimberly, eu queria até que você comentasse esse assunto agora, para a gente começar a encerrar a nossa conversa. Fui pegar o livro da Kimberly e ela tem alguns conselhos, né? Alguns que são esquisitos no mundo de hoje, né? Aquele versículo clássico, né? Da mulher deve se submeter ao marido, mas o marido tem que se submeter à sua esposa. A relação entre eles é a esposa no papel da igreja e o homem no papel de Cristo, né? E como que Cristo se entrega pela igreja? Se amando e se entregando por ela, né? Até o final. Então, eu me lembro que quando me casei, eu lia esse versículo, né, e assim, e sendo uma pessoa do meu tempo, né, achava aquilo um pouco estranho, eu lutava um pouco com aquilo, mas aos poucos fui entendendo, e agora fazendo a conexão com o livro da Kimberly, né, até com o título que você comentou, Escolhida e Amada, né, quando ela fala assim no livro, me lembro no momento em que ela fala, o seu cônjuge é a sua prioridade. Né? Você comentou isso no começo da nossa conversa, né? A gente fala muito da maternidade, de criação dos filhos, mas não tem tanto hábito de pensar em meu casamento é o alicerce, né? Inclusive para a criação dessa criança, a relação dos pais, a relação da família, que são um núcleo ali, precisa estar bem estabelecida. Eu me lembro de ler esse versículo, né, da submissão, e lendo um pouco do livro da Kimberly, lendo um pouco essa ideia de você colocar o casamento em primeiro lugar. Na verdade, se você for escolhida e amada, faz sentido que você dê a essa pessoa um poder, não no sentido do poder temporal, né, de domínio, mas um poder de, puxa, se esse homem me escolheu e ele me ama, ele é uma pessoa que está adaptada, que está apta para falar da minha vida, para me dar opinião, para que eu vou confiar nele, né? Acho que é isso que eu quero dizer, Exatamente, né? exatamente. Muito bem. Ele não é qualquer pessoa, né? Se ele me escolheu, se ele me ama, se ele cuida de mim, se ele tem essa responsabilidade, eu olho para ele e peço a opinião, sugestão dele sobre o meu dia a dia, né? Sobre criação de filhos. Não é que ele tem esse poder de dominação, mas eu vou confiar nele. Né? Porque eu fui escolhida, porque eu sou amada, porque ele é a minha prioridade. Então é essa a relação, né? É mais do que simplesmente você olhar um versículo, né? E assim, não, ó, a mulher tem que ser submissa. Mas o que que é essa submissão? Né? Do que a gente está falando? Ou então, o seu casamento tem que ser prioridade, então eu vou esquecer do resto da minha vida? Não é isso. Né? Essa é importante você olhar para esse contexto todo, para essas imagens, para essa grande conversa. Então, eu queria ouvir, Laís, de você, agora um pouquinho mais focando no livro da Kimberly, quais conselhos bíblicos, né? Quais pontos você acha que é importante que você deixaria para as nossas seguidoras, para as nossas futuras leitoras desse livro, né? Espero que vocês tenham vontade de assinar o nosso círculo de leitura e receber o livro ao final dessa live. Mas quais você acha mais interessantes, quais que te chamam mais atenção? O centro do livro, assim, como ela começa falando, é que a mulher piedosa é a mulher que edifica o lar. E a mulher piedosa é aquela mulher que procura cultivar uma relação íntima com Deus. É aquela mulher que, por ver em Deus o seu pai,
ela procura ter aquele espaço, aquele núcleo interior que é reservado para a reflexão, para depurar todos esses assuntos. E eu acho que a mulher, ela precisa ter vida interior. Eu acho que esse é o principal conselho, eu diria. E ela vai dizer, aqui ele fala, né, da mulher piedosa, a mulher temente a Deus. E como a gente cultiva esse temor a Deus, que não é um temor a Deus como se coloca deturpado, não é para viver com culpa, com escrúpulo, não, mas é ser temente no sentido de que confia que ele tem, que a palavra dele tem peso, que os conselhos de Deus não podem ser levados como se fossem algo banal, né? Como se fosse algo caricato, como se fosse a Bíblia fosse algo de vovó. Não, ali realmente tem a sabedoria. E à medida que o tempo vai passando, a gente vai vendo a importância de pedir a Deus sabedoria, que a gente não, pelas nossas próprias forças, a gente não consegue tomar todas as decisões. A gente não tem clareza para ver as coisas. E aí a complementariedade. Porque se a gente escuta uma coisa que o marido nos fala e que naquele momento custa pra gente, e a gente leva aquilo para oração, então cultivar essa piedade, cultivar esse vínculo com Deus e com muita sinceridade, escutar o marido, levar o que o marido nos diz para a oração, a gente vai depurando o nosso espírito, vai depurando o nosso olhar, a gente vai conseguindo ter um olhar mais claro para as coisas. E essa humildade vai fazendo a gente melhorar mesmo. Vai fazendo a gente ter mais facilidade na educação dos filhos, porque cada filho vai trazer consigo, isso que ele fala no livro também, um desafio. Porque é muito importante a gente estudar sobre educação de filhos, parar para pensar, mas a gente pode se frustrar muito achando que a gente não conseguir aplicar determinadas regras, faz da gente uma mãe ruim. E quando às vezes a gente está mais preocupado em ouvir o que a influenciadora fulana de tal fala sobre educação de filhos do que sobre como o nosso marido está vendo a educação dos filhos, o que a gente fala para eles, a gente precisa estar muito alinhado ao marido, porque o marido vai ter aquela graça específica do matrimônio para nos guiar, para nos conduzir. É nesse sentido, como tu falaste, o submeter-se. É parar para ouvir, porque a gente precisa cultivar essa humildade para ouvir o outro. E o marido, ele tem uma graça para. Às vezes a gente acha que o que ele vai nos dizer é algo que é implicância, que ele quer ter algum tipo de poder, ele quer dominar. É porque a cultura já implantou na gente essa mentalidade rivalitária, de que o marido é um opressor e que ele quer nos oprimir, ele quer isso. E a gente precisa confiar que a gente foi escolhido e amado. Foi muito bem colocado isso por ti. E que nós escolhemos livremente. Se o casamento não foi livremente escolhido, nem casamento é, porque o casamento tem como pressuposto a liberdade. E se você empenha a sua liberdade para alguém específico, você precisa confiar que esse alguém específico é canal da graça de Deus para você. Só que se você estiver nessa relação, é muito difícil para a gente se submeter. Isso é uma das coisas das consequências mais marcantes do pecado original. A gente se tornou muito autossuficiente ou submissa na maneira ruim. Porque a submissa na maneira ruim é aquela que também se desresponsabiliza totalmente dos seus atos e se deixa simplesmente levar servilmente. Quando não é isso, você precisa da complementariedade, você precisa ouvir, mas se dar a conhecer pelo marido, porque se o marido não te conhece bem, ele vai te guiar errado. Mas para isso você precisa confiar, abrir seu coração. Porque eu vejo que tem os dois extremos. Tem a mulher que é, como dizem hoje, né? Tem essa moda de falar mulher Carlão, que manda no marido mas também tem aquela mulher Amélia que simplesmente não conversa com o marido, não fala o que incomoda, não fala as suas preocupações, as suas angústias, as suas preferências, e o marido não conhece. Isso vale para todos os âmbitos, para a intimidade conjugal também. Ela não se entrega bem porque o marido não sabe bem o que ela gosta, como ela gosta. E é importante que tenha essa comunhão de vida. O casamento é feito para que ambos cresçam na união, porque essa união ela é fundamental para que os dois cresçam individualmente. Sim. E eu diria que isso. Se você não tem a virtude da piedade, como ela começa o livro, porque você insere Deus no meio da relação, o que foi que Adão e Eva fizeram? Primeiro, não decidiram juntos. Eva foi lá, decidiu e depois empurrou para ele a decisão e tiraram Deus da parada. A gente tem que fazer o caminho inverso, que é decidir juntos e com Deus. Sim. Acho só para completar uma coisa que você comentou, que achei interessante, quando a gente fala que a mulher deve se submeter, porque o marido vai ser canal de graça,
É porque a gente também, às vezes a gente também não faz porque a gente não confia que o inverso também é verdade, né? Que nós também podemos ser canais de graça, né? Exato, Que nós exato. também somos agentes de mudança, né? Isso, Eu tô lendo um livro muito exatamente. bonito do Gustavo Corsão, que ele fala sobre divórcio, e tem um trecho que eu achei muito interessante, assim, me lembra até umas palestras do Jordan Peterson, que ele fala, puxa, é importante que o casamento seja eterno, que ele seja indissolúvel, porque senão como que a mulher vai fazer a saudável oposição, né? Assim, como é que você vai bater o pé e falar, não, isso aqui tá errado, né? Como é que você, como Isso, mulher, vai ter vai poder exercer o papel? Eu acho interessante, ele compara quase como se fosse uma democracia, assim. Você tem que ter oposição, gente. Tem que ter alguém que fale, não, isso aqui tá certo, isso aqui exatamente. tá errado, isso aqui eu não gosto, isso aqui você precisa melhorar. Você precisa ter a liberdade de fazer isso sem, ele fala assim, né? Sem que o lar caia sobre a sua cabeça, né? É. Com a confiança de que é incondicional, né? É isso. Se você tem esse pressuposto que o casamento ele é indissolúvel e você não tá fazendo, olha, ele sabe que ele vai ficar comigo, ligado comigo pro resto da vida. Ele não quer me irritar, ele não quer me ganhar, ele não quer me vencer. Ele quer simplesmente que a gente cresça mutuamente. Ele tá vendo defeitos e vice-versa. A gente precisa saber colocar e falar com o marido. Agora, a gente precisa saber falar com ternura. Precisa Sim, tratar o nosso marido com muito carinho, porque se a gente bate de frente, eles se ressentem, eles se sentem invalidados, eles se sentem ofendidos e diminuídos na sua capacidade de prover, de serem viris, de serem os provedores, de serem a voz, de terem a voz firme ali com a gente. sim. E tem um ponto interessante que acho interessante a Kimberly conta uma historinha, né, no livro, né, que ela conta que ela namorava o Scott e aí eles tiveram uma briga feia e ela fez uma lista. E aí ela chegou pra ele com uma lista, ele falou, vem cá, vamos conversar, tem uma lista de coisas que eu quero reclamar com você. Ele falou, peraí, pra começar, eu nunca mais quero ser recebido com uma lista. Uma lista, perfeito. Né? Eu acho interessante porque ela coloca essa importância da comunicação, né? Enfim, cita outros livros também, acho legal, assim, recursos que você tem para Perfeito. melhorar essa comunicação e recursos humanos, né? Assim, a gente conta com a Graça, mas ela fala de recursos que você pode pensar, sejam os temperamentos, sejam as linguagens do amor, todos esses recursos que a gente conta hoje em dia. Isso. Bom, Laís, a conversa está muito legal, já recebi, que bom que as pessoas estão te ouvindo, tem muita gente comentando aqui no chat. Tem muito ouro nessa live, fico muito feliz. Então, assim, para a gente encerrar a nossa conversa, eu vou deixar você passar a última mensagem, chamar a atenção para algum ponto que eu não tenha chamado aqui na nossa conversa, que eu tenha deixado de lado que você acha importante para o nosso público, né, para que eles queiram ler o livro da Kimberly Han. E, enfim, deixo o microfone aberto para você. Ah, muito obrigada. Foi uma delícia essa conversa. Ficaria conversando contigo horas e horas. Muito legal. Quando eu for em São Paulo, eu vou te procurar. Tu moras em São Paulo, certo? Eu moro no Rio, mas Ah, de vez em quando eu é? apareço na quadrante lá em Ah, São é? Paulo. Pois é. Ah, tá. Então tá. Mas eu vou te procurar pra gente conversar também. De vez em quando eu tô no Rio, São Paulo. E eu acho que as pessoas têm, principalmente as mulheres que estão pensando em casar ou recém-casadas, precisam ler esse livro. Elas precisam conhecer essa sabedoria de vida que a Kimberly Han traz. E a leveza é um livro que é muito gostoso de ler, como tudo do casal, né? O casal ele é muito envolvente, sobretudo pela leveza que eles têm de falar as coisas com muita segurança, sem pontificar e sem dar um tratamento. É como se fosse, olha, a gente está falando dessa forma não porque seja a nossa verdade, é porque simplesmente é o fundamento do casamento, dos valores, é verdade. E isso passa muita leveza, porque não tem uma paixão de tentar nos convencer, mas simplesmente de mostrar como isso se deu na vida deles e como isso é radicalmente verdadeiro em todas as tradições. E é muito gostoso de ler. As pessoas falam, ah, eu vou comprar mais um livro, eu tô cheia de livro da Quadrante em casa, tá tudo, mas olha, eu tô ansiosíssima, eu imprimi todo o PDF que tu mandaste, tô lendo, tô quase terminando, na metade pro final. Mas eu tô ansiosa para pegar o livro, porque é um livro que ele vai virar um livro de consulta. O nome do livro é Escolhidas e Amadas, a sabedoria escolhida e amada, a sabedoria bíblica para o seu casamento, de Kimberly Han. E Sim, é um pessoal, é o livro livro de do mês. consulta. Ah, uma Sim, é o coisa livro do mês do muito nosso legal. ciclo de leitura. Ah, desculpa, pode Deixa falar. eu falar uma coisa muito legal. Deixa eu ver se eu acho aqui. Ao final de cada capítulo, ela faz
uma espécie de exame de consciência e de guia para reflexão e que serve também para pessoas assim que trabalham na SCC, com grupo de casais, que vai dar uma aula de casamento, curso de noivos, que são essas perguntas para reflexão. Não sei se dá para ver. E aí ela coloca, eu sei o quanto sou preciosa aos olhos de Deus, o que que determina o meu senso de valor, como utilizar o sacramento da confissão. E aí ela faz de 10 a 15 perguntas que ajudam muito você a sair do abstrato para o concreto. Porque o livro tem várias camadas. Tem a camada da Sagrada Escritura, da interpretação da Sagrada Escritura, da vida dela, da vivência, da experiência, os casos que ela conta, que são casos muito elucidativos e interessantes, e essa parte que são as perguntas que ajudam a gente a concretizar o tema. Eu acho que a gente não pode não pode desistir de estudar sobre casamento, de se aprofundar e de ver novas formas de ver, porque a gente tem que perseguir esse caminho até o final da vida, de crescer no Sim. amor. Bom, pessoal, tem gente tá falando que não acaba não. Pessoal, é uma delícia ouvir a Laís, é uma alegria ter ela aqui. Laís, mais uma vez, muito obrigada por ter aceitado o nosso convite. Então, fica o convite para vocês conhecerem o livro Escolhida e Amada, que é o livro do mês do nosso círculo de leitura lá na Quadrante. Sim, ela vai ficar salva. Eu espero que dê tudo certo no momento de salvar a live, né? A gente teve uns problemas técnicos aqui, mas vai lá, Nossa Senhora está cuidando dessa live, pelo amor de Deus. Então, pessoal, muito obrigada pela presença de vocês. Vou falar rapidamente do CL, tá, Laís? Mas nosso círculo de leitura é um clube famoso da Quadrante, ele já tem muitos anos. Cada mês você recebe um livro inédito na sua casa durante um ano e você tem acesso a outros benefícios, né? Um livro por mês com frete grátis, o livro do mês é o Escolhida e Amada. São livros voltados para a religião, para a vida espiritual, para a formação. Mês passado foi o Cartas 1 de São José Maria Escrivá. Mês que vem também vem livro bom, não posso contar qual é, mas tem muita coisa boa por aí ainda. Então, fica o convite, vocês têm o livro mesmo com frete grátis e 35% de desconto em todo o catálogo da Quadrante, Maravilha. assinando o CL. Pois é, então todos os nossos livros sobre família, outros livros da Kimberly Han, os livros do Scott Han, livros sobre formação e educação de filhos, são todos esses benefícios. E, mais uma vez, o livro do mês é a Escolhida e Amada. Vocês estão todos convidados a olhar lá no nosso site e conhecerem. Laís, muito obrigada. Vou deixar você se despedir e a gente encerra. Obrigada, querida. Então, agradeço demais o convite. Uma boa tarde, um bom feriado para todos vocês. E entrem lá no Entre Esposas, sigam a página, porque todos esses assuntos que nós conversamos aqui eu procuro trabalhar por meio dos posts, de alguns reels ou lives. Todo o trabalho da comunidade e do perfil é para ajudar a pessoa a se aproximar e viver cada vez melhor a sua vocação matrimonial. Pessoal, muito obrigada, Laís. Deus abençoe a sua missão, Te seu abençoe trabalho no Entre também. Esposas, que muitas famílias sejam impactadas. E um Um beijo, beijão. pessoal. Bom feriado. Até a Tchau, próxima. tchau. Fica com Deus. Tchau.